Considere o padrão de construção representado pelos desenhos a seguir. Então, na etapa 1, há um único quadrado com lado 10. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 4 quadrados congruentes, ou seja, de mesma medida, sendo um deles retirado como indica a figura. Então, aqui na figura 2, ele dividiu em 4 pedaços iguais e retirou um. Por isso que está aí em branco. E na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 6 será de quanto? Então, só exemplificar aí o que ele fez. Ele pegou um quadrado, dividiu em 4, retirou um deles. Depois, cada um desses 3 quadrados, ele fez a mesma coisa. Dividiu cada um deles em 4 pedaços e tirou um. Tirou um, tirou um. E aí vai fazendo assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá, vamos com calma, né? Então, na etapa 1, o que a gente tem, né? Como ele quer saber aqui a área restante, né? Ou seja, a área em cinza, vamos fazer aqui pensamentos com o cálculo das áreas em cinza, tá? Então, vamos lá. Etapa 1, ele disse aqui no início, né? Para quem não lembra, que tem lado 10. Então, aqui tem lado 10 e lado 10. Então, a área aqui é 10 vezes 10, né? Base vezes altura, molezinha, 100. Tranquilidade. A etapa 2, o que aconteceu aqui, né? Como ele dividiu o quadrado em 4 pedaços iguais, cada lado desse novo quadrado é 10 sobre 2. Então, tem base 10 sobre 2 e altura 10 sobre 2, ou seja, metade de 10, que é 5, né? Poderia trabalhar com 5? Poderia. Mas olha como estão as alternativas, né? Está em função de 100. Então, vamos deixar aí o 10, porque quando eu calcular a área, o 100 vai aparecer, tá? Então, vamos lá, ó. Então, a área dessa parte em cinza ficou como, né? Base vezes altura, ou seja, 10 sobre 2 vezes 10 sobre 2. Cada quadrado tem aí 10 sobre 2 de área, de base de altura. Então, a área é 10 sobre 2 vezes 10 sobre 2. Só que essa aqui é a área de um deles. Como aqui agora eu tenho 3 quadrados, né? Eu tenho que multiplicar essa área aqui por 3. Tá certo? Então, se eu fizer a multiplicação, eu vou ter 10 vezes 10, 100. E eu vou ter aqui em cima o 3 e 2 vezes 2, 4. Olha só, já começa a ficar parecido com as alternativas, né? Etapa 3, vamos lá. O que acontece aí na etapa 3? Cada novo quadrado eu dividi em 4. Né? Ou seja, os novos lados, né, desses quadrados eu vou dividir por 2. Então, eu estou pegando esse quadrado aqui de 10 sobre 2 e estou dividindo aqui ao meio. Estou pegando esse 10 sobre 2 e estou dividindo ao meio a altura desse quadrado. E 10 sobre 2 ao meio vai dar 10 sobre 4. Então, cada quadradinho desse tem altura 10 sobre 4. Então, se você olhar também, né, o desenho, né, o nosso desenho, ele pegou o lado todo e aqui eu consigo ver que são 4 pedaços. Então, cada pedacinho desse é 10 sobre 4. Tá? Então, para eu calcular a área na etapa 3, cada quadradinho aí vai ter 10 sobre 4 de lado e 10 sobre 4 de altura. Só que agora, quantos quadrados eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem que multiplicar aqui por 9. Pô, professor, precisava contar? Não, porque na etapa anterior eu tinha 3. Cada um deles virou mais 3, então eu tenho que fazer 3 vezes 3, que é 9. Tá? Então, eu tenho 9. Multiplicando isso daqui, quanto que vai dar? 10 vezes 10 vai dar 100, certo? E 9 sobre 4. Aí você pensa assim, pô, professor, 9 sobre 4. Eu estou começando a fugir ali das alternativas, mas pensa aqui comigo. 9 sobre 4, vou trabalhar aqui só com as
só com as equações, né? 9 sobre 4, eu poderia pensar em algo desse tipo, ó. Não, deixa... Vamos fazer aqui o quarto, né? A etapa 4, que aqui não tem, né? Que ainda não tem. Então, a etapa 4, né? Se eu tivesse mais um desenho, ficaria mais fácil de eu ver. Mas pensa na situação, né? Eu estou pegando o lado 10, próxima etapa, dividir por 2. Próxima etapa, dividir o 10 sobre 2 por 2, que deu 10 sobre 4. Então, na etapa 4, né, se eu tivesse mais um desenho, eu pegaria o 10 sobre 4 e dividiria por 2, né, o lado do quadrado. Então, eu teria aqui 10 sobre 8, tá? E aí, para eu calcular a área, multiplicaria aí 10 sobre 8 vezes 10 sobre 8, que seria a base vezes a altura, tá certo? E quantos quadradinhos eu teria agora? Se na etapa anterior eu tinha 9, e cada um deles eu estou dividindo em novos 3 quadrados, é só eu pegar o 9 e multiplicar por 3, que vai dar 27. Então aqui eu teria, ó, a área total na etapa 4, 10 vezes 10, que é 100, vezes 27, sobre 8 vezes 8, que é 64, tá? E agora, vamos analisar o que a gente tem aí, né? Vamos analisar o que a gente tem. O 100 sempre aparece, muito bom, né? O 100 sempre aparece. E aqui sempre aparece uma multiplicação, né? Primeiro eu tinha 3 sobre 4, depois 9 sobre 4, depois 27 sobre 64. Podem parecer números muito diferentes, mas nota que o 9 sobre 4, ele é a mesma coisa que 3 quartos ao quadrado. Desculpa, né? Aqui eu fiz a conta errada, né, gente? Aqui eu fiz a conta errada. Ó, 4 vezes 4 tá dando 16. Perdão, né? Sabia que isso ia aparecer em algum lugar. 4 vezes 4 aqui, né? 4 vezes 4 vai dar 16. E o 3 quartos ao quadrado vai ser igual ao 9 sobre 16, certo? E o 27 sobre 64, ele é exatamente o cubo do 3 sobre 4. Ele é 3 quartos elevado a 3, né? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, nota que aqui a gente tem um padrão, né? Então, aqui eu teria, na etapa 3, o 3 quartos elevado a 2. Na etapa 4, 3 quartos elevado a 3. Na etapa 2, eu teria aqui 3 quartos elevado a 1. E na etapa 1, né, para a gente manter o nosso padrão, seria 3 quartos elevado a 0, né, que ele desapareceu. Então, nota que sempre aparece também a multiplicação no 100, o 3 quartos. E aí a gente vai trabalhar aí com a etapa N, né? Vamos ver esses expoentes. Na etapa 1, eu tinha expoente 0. Na etapa 2, eu tinha expoente 1. Na etapa 3, eu tinha expoente 2. Na etapa 4, eu tenho aí o expoente 3. Então, nota que o expoente ele está sendo sempre o número da etapa menos 1, né? Ó. Etapa 4, 4 menos 1, expoente 3. Etapa 3, 3 menos 1, expoente 2. Etapa 2, 2 menos 1, expoente 1. Etapa 1, 1 menos 1, expoente 0. Então, a etapa, né? Aqui a gente conseguiria fazer o número da etapa menos 1. Então, essa seria a fórmula em que a gente conseguiria aí a área na etapa N, tá? Nesse problema aqui também, né? Como a gente tem aí um número de etapas pequeno, né? A etapa 6 é relativamente pequena, que eu fiz até o 4 sem muitos problemas.
a gente também conseguiria fazer do 6 se a gente continuasse. Mas, por exemplo, se ele pedisse aí a etapa número 43, para a gente fazer aí de 1 em 1, ficaria muito problema, né? Então, aí com essa fórmula aqui, a gente conseguiria encontrar qualquer uma delas. Então, a área na etapa 6 seria quanto? Seria 100 vezes 3 quartos elevado a 6 menos 1. Certo? E 6 menos 1 é o 5. Então, aqui daria 100 vezes 3 quartos elevado a 5. E 100 vezes 3 quartos elevado a 5, 100 vezes 3 quartos elevado a 5, é a letra E de equação.